pergunta. Vamos aproveitar que a gente está falando sobre a sua carreira, tanto o que você fazia antes como o que você faz agora, da música para o direito. Existe um nome, existe alguém do direito que você admira e que você tem como referência para contar aqui pra gente? Sim. Rubens Alves, um ex-professor meu que eu considero professor meu até os dias de hoje. Foi professor da faculdade. Isso. Legal. Fala alguma coisinha pra ele, certamente esse podcast vai chegar até ele. Eu acho que você né? é a Com chance de certeza. você falar alguma coisinha pra ele, por que não? Bom, vamos lá. Professor Rubens, eu quero aqui manifestar toda a gratidão que o meu coração tem em relação ao senhor. Me chamo de professor desde os tempos de aluno e nunca vou deixar de chamar. Para mim, o senhor vai ser o meu eterno professor. E daí segue a gratidão que é no meu coração, né? Muitíssimo obrigado por toda essa caminhada. Ele é meu parceiro até hoje, tá? Nós temos diversas ações em diversos estados do Brasil. Ai, que legal, então vocês trabalham juntos. Sim, nós temos essa parceria e aprendo muito. Todos os dias, a todo momento. Obrigado, grande beijo no seu coração, professor Rubens. Aê, Palmas professor pra Rubens, ele, muito obrigada por ter professor Rubens. formado uma pessoa tão íntegra, um advogado excelente que trabalha em prol da sociedade. Tem uma pergunta aqui que é de um estudante de direito, tá bom? É o Gilson, que ele é de Salvador também. Maravilha. Bahia, baiano, seu fã. E ele falou assim, por que você escolheu o direito previdenciário? Ele quer saber por que você escolheu. Gilson, a escolha pelo direito previdenciário se dá voltando lá atrás na minha adolescência, já entrando ali para a fase adulta. Eu sempre tive o desejo de fazer algo na vida, em termos de trabalho, que eu pudesse ganhar a vida enquanto ajudava outras vidas, fazendo obras sociais, etc. e tal. Então, eu pude perceber no direito previdenciário essa grande possibilidade. E hoje eu tenho a satisfação interna de poder ganhar a vida ajudando vidas, na vez que o direito previdenciário está diretamente ligado a benefícios e principalmente para as pessoas de baixa renda, como é o caso do pessoal que está necessitado do BPC-Loas. Ai, que bonito isso, bonito, né? você vê. É fazer o que ama, não é verdade? Sim, Fazer o que ama. Você faz o que você ama. perfeito. É o mais importante, gente, tá vendo? Mas É isso, essa Gilson. sua ideia de trabalhar ajudando outras pessoas também, isso foi desde sempre? Independente da sempre. profissão, você sempre... Sim, sempre fui voltado para isso. Aprendi muito com minha mãe essa coisa de ser solidário, de olhar a necessidade do próximo, não necessariamente ligado a finanças, que também existe isso, mas de cuidar no sentido de saber como está hoje o seu dia. De repente eu estou aqui conversando com você vai de mal a pior, e eu não tenho a coragem de perguntar como é que você está, de ter essa percepção de que você não está muito bem. Claro que não pode deixar de lado a parte financeira, ela entra talvez com um peso muito relevante, né? E o direito previdenciário vem a propiciar isso de uma forma muito abrangente. O direito previdenciário pode até não te dar a oportunidade de ficar milionário como outras áreas do direito de repente dá. Eu não acredito muito nessa tese. Eu acredito que o bem-estar e a satisfação financeira de qualquer ser humano e de qualquer profissão está muito ligado à dedicação que você se dá, o amor que você devota na sua profissão, independente de você ser um médico, um engenheiro ou um advogado. Então, a questão do direito previdenciário está muito mais ligado a algo íntimo ou qualquer outra coisa ligado ao poderio financeiro que isso possa vir a me trazer. Olha que maravilha, Dona Sônia, não esqueci o nome dela, tá? Dona Sônia fez o filho bem feito, Dona Sônia. Dona Sônia é mãe de André. Hein? Nós sabemos que várias etapas do direito ainda é pouco conhecido da sociedade. Claro que a gente pôde explorar bastante o direito previdenciário, mas aí nós temos situações que envolvem estelionato emocional, que está muito evidente, né? Muitos casos assim, muito tristes, lamentáveis, né? E é uma pauta ainda pouco discutida e isso está previsto para ser trazido aqui. As situações homoafetivas também é uma pauta que precisa ser explorado no âmbito do direito, porque uma coisa é existir isso na prática e algumas leis que já tratam do assunto.
Outra coisa é você esclarecer para a sociedade como que anda, em que pé está, até onde vai o direito de um ou de outro. Então, assim, são temas que até fogem do direito previdenciário, mas está ainda no âmbito do direito e a sociedade carece desse conhecimento. E a função do Pod Freitas é justamente essa: trazer conhecimento para a sociedade, trazer informação de forma mais atualizada possível para a sociedade. Essa é a nossa função. Nossa, e não é porque eu tô aqui não, mas eu não tinha visto nada desse jeito. A gente sempre tá na internet, no YouTube, vendo tudo, porque antigamente não tinha esse nome podcast, aí agora, né, tem esse nome, enfim, tá modernizando, e que ótimo, e é muito legal porque a tua consciência, né, essa consciência de pensar no próximo, de querer ajudar mesmo, né, é muito legal, porque falta muito isso, porque muitas pessoas, independente da profissão, tá lá por causa da grana, né. A pessoa fala, não, eu vou, tanto que se você vai ser atendido por um médico, uma médica, enfim, qualquer lugar que você for, você vê como tem pessoas tanto legais, que trabalham super bem, que é humana, como tem pessoas que não são. Então isso é muito legal, porque você está cumprindo tua missão. Porque para você é uma missão, não é? Com certeza. Muito legal, né, gente? Incrível. Inspirador. A gente quer que você fale um pouquinho, você já deu muitas dicas aqui, mas para complementar, assim, para a gente direcionar essa resposta agora para pessoas que estão estudando direito, ou que querem estudar direito e ainda não tem muita certeza. Porque eu acredito que esse podcast está chegando em muita gente, não só em quem está interessado nos assuntos que a gente está pautando, sobre INSS, entre outras, sobre o direito previdenciário em si, mas eu acho que a gente está chegando também em pessoas que estão pesquisando, né? Jovens, adolescentes, que estão saindo aí do ensino médio e estão buscando que faculdade fazer. Eu queria fazer tal coisa, quero fazer direito, mas queria entender um pouco melhor sobre a área e tal. Não tem ninguém da família que já é dessa área, né? É uma intenção que se despertou de uma outra forma. Então, qual o seu principal conselho para esse jovem que está aqui escutando a gente, que quer estudar direito? Então, qual o seu conselho, qual a sua frase de incentivo ou não para seguir nessa área? O que você tem para dizer? Ok. O pessoal que sonha em um dia ser advogado ou cursar direito para seguir alguma outra linha, que seria magistratura, etc. Eu sugiro, estudem, pessoal. Estudem com veemência e vão fundo no propósito de vocês, porque aqueles que têm o propósito de cooperar para o crescimento do nosso país e que têm esperança de ver um país melhor, o direito é uma grande oportunidade. Pela seguinte razão: onde entra o direito? Importante destacar isso, pessoal. Se você tem um grupo que vive em total harmonia, em total acordo, concordância 100%, ali não faz sentido adentrar o direito. O direito ele vem adentrar onde tem conflito, para que aquele conflito possa ser pacificado, possa ser harmonizado, possa ser cessado. Então, onde há conflitos, ali sim cabe inteiramente o direito. E conflito, que eu digo, é qualquer tipo de litígio, desde a área penal, que é uma coisa assim mais gritante, né, onde há coisas absurdas, assassinatos, etc., como qualquer outra situação de uma mera discussão. O direito, ele vai ser mais que bem-vindo em qualquer situação de litígio, de conflitos, de discórdia. Então, o atuante no direito, ele tem uma função social muito mais significante do que o que se possa pensar. Então, quem tem interesse em colaborar para um país melhor, para ver uma descendência um pouco melhor do que essa nossa, o direito cai como uma luva. Então, segue aí a minha dica. Cursem direito, principalmente se vocês têm essa intenção de cooperar para um país mais saudável, mais prazeroso de se viver. Que legal, uma forma de ajudar o país a melhorar na prática, não só na teoria, não é? Com certeza. Sim. Muito Bom, legal, tá aí legal, o conselho, gente, né, para você seguir. Acho que em pouquíssimos lugares você vai encontrar esse tipo de conselho que você tá encontrando aqui, viu, gente? Fica ligado sempre aqui no Pod Freitas, e como a gente sempre fala em todo episódio, volta lá no primeiro, assiste a sequência, porque é muito importante, principalmente para você que quer estudar direito, quer entender um pouquinho sobre essa área. O André tá aqui super disponível, super acessível, inclusive, tá? No final de cada episódio, a gente sempre passa as redes sociais, os contatos, né, o site, para que você tenha acesso direto a ele, né?
Então é uma pessoa muito acessível, muito empática e a gente fica muito feliz. Isso, quando você entrou no direito, você já sabia que era o previdenciário que você queria? Sim, com toda certeza. Até porque essa questão da OAB veio para mim de uma forma um pouco diferenciada, né? A OAB veio para mim como uma certificação de algo que eu praticamente já fazia muito antes de me formar. Desde o primeiro período, que já tinha parcerias ali com os advogados, né, professores e tal, onde eu conseguia o cliente para eles e em troca disso eu tinha uma oportunidade de aprender de forma muito rica e profunda com os ensinamentos na criação das teses defensivas, daquela fundamentação, as estratégias do jogo jurídico para provar ali o direito do cliente. Então, uma expertise muito rica eu pude aprender por meio dessas parcerias. Quer dizer, isso desde o primeiro período. Então, quando eu me formo, no 10º, que eu consigo ali fazer a OAB, o exame da ordem e adquirir a tão sonhada carteira da ordem, para mim já foi algo muito familiar, porque eu já vinha exercendo de forma indireta, evidentemente, toda essa atividade que tem uma ligação com o direito, né? Legal. Hoje a gente estava conversando, antes aqui do programa, e você tinha falado uma coisa que eu fiquei assim também na cabeça, de quando você atuava em outra área, e aí chegou uma pessoa e falou uma coisa para você que mudou, que virou a chavinha. Lembra que você me falou que você tinha até vontade de reencontrar essa pessoa? Sim, sim. Quando eu tive escola de música em São Paulo, inclusive no período em que nós nos conhecemos, exatamente, por volta ali de 2001, eu tive um aluno de música e ele disse assim para mim: vem cá, André, você não acha que essa tua escolinha de música vai te render tão somente o suficiente para você pagar o seu aluguel, manter a tua subsistência e nada a mais? No sentido de, se alguém da tua família precisar fazer um procedimento cirúrgico, alguma coisa grave, você não vai dispor de 20, 30 mil reais para pagar uma cirurgia de um ente querido, alguma coisa, porque você ganha tão somente o básico para viver. Você não acha interessante você cursar uma faculdade, embora você já expressou que tem esse desejo, mas eu digo isso para agora, não postergar tanto isso. E essa palavra forte, inspiradora, ficou no meu coração. Ali valeu mais do que se ele me desse, sei lá, 100, 200 mil reais, porque foi uma palavra restauradora. Eu recebi aquilo no meu coração, procurei amadurecer de maneira mais célere, até quando cheguei ao ponto de cursar direito, e aqui estou eu. E aí, voltando ao que você falou, realmente eu tenho muito desejo, Elisa, de reencontrar com essa pessoa para poder dar um abraço e fazer os agradecimentos, porque a palavra dele mudou a minha vida. Você vê que isso que ele falou quer dizer o quê? Como uma palavra para alguém, né, que não está bem, ou que está bem também, mas o que você fala, como pode mudar a vida de uma pessoa? E às vezes você nem sabe, né? Você não tem nem ideia daquilo que você disse, né? Se aquilo mexeu tanto com aquela pessoa, né? É muito maravilhoso. E no caso ele já queria, porque assim, nós que trabalhamos com a cultura, com a arte, que somos artistas, tem, infelizmente, ainda no Brasil muita discriminação, porque tem muita gente que fala, mas você só faz isso, você não trabalha registrada, você não tem uma faculdade. Então, assim, ainda tem muito esse preconceito, infelizmente, de achar que a gente não trabalha, a gente não faz o que a gente gosta, a gente não tá, a gente faz o que ama, mas recebe por aquilo. Então, no caso, quando ele te falou isso, é porque você também já tinha dentro de você, né, essa vontade de estudar, de ir para uma área que você se sentisse bem nesse aspecto também, não é isso? Sim, esse desejo havia, mas havia aquela coisa, né? Deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã. E esse amanhã parece nunca chegar, porque nós vamos deixando sempre para depois. E essa palavra, ela foi restauradora, porque ele disse, não, por que não para já, não para agora? Ingressar na faculdade e fazer a coisa ter maior celeridade. Então a palavra veio como uma luva e a gratidão está de forma eterna. Isso quer dizer que a pessoa tem que fazer o que ela se sentir à vontade e o que ela quiser ser, não é verdade? Exatamente. O importante é se sentir bem, se sentir feliz e realizado, que é o que acontece com você, que dá para ver, né? A realização total. O direito para mim é uma coisa assim inefável. Eu não teria palavras para manifestar aqui a satisfação que eu tenho em ser um dos que lida ali com o direito no dia a dia, tentando harmonizar vidas, situações de conflito e etc. Porque são tantos projetos, né? Sim. A gente, porque eu sei que vocês também têm uma linha de pensamento muito semelhante com a minha. Nós temos uma responsabilidade social
não imposta por alguma lei, é algo do nosso coração. Então eu tenho o desejo de cumprir com essa obra pelos 4 cantos do país. Tem muitas pessoas precisando ter conhecimento do seu direito, um direito que está mais do que explícito, mas não chega até a pessoa, por mais que redes sociais estejam aí de forma escancarada, mas tem ainda locais que as pessoas não têm conhecimento. Eu visitei Boa Vista, o Acre, e é uma coisa assim lamentável. O direito precisa chegar de forma mais palpável para essas pessoas. E eu sinto isso no meu coração, daí acaba meio que impedindo de ter alguma outra atividade como a música. André, eu tenho uma curiosidade que você falou lá na primeira pergunta, que o estudante de direito entrou em contato com a gente, perguntou sobre o porquê do direito previdenciário, e aí você também falou sobre o exame da OAB. Conta pra gente um pouquinho como que é esse exame, é esse bicho de 7 cabeças mesmo, que todo mundo fala, porque a gente que não é da área, né? A gente não faz ideia tem pessoas de como que falam funciona. Que não conseguiram passar, já aconteceu de tem escutar gente que pessoas falarem. já desiste antes Sim. mesmo de começar, porque pensa, não, mas aí... E aí? O exame da ordem há muita pressão, né? A pressão da sociedade, em alguns casos você tem a pressão ali intensa do próprio pai, a mãe. Isso eu não tive, mas eu conheço colegas que o pai e a mãe tá ali, cadê? Olha, você tem que ser aprovado, hein? Se não for aprovado, a coisa vai pegar, nós vamos ter uma conversa, olho no olho. Então, quer dizer, o cara já vai fazer a prova ali pensando, se eu perder, papai vai me pegar, o cinto tá me aguardando. Eu vi casos dessa natureza. Mas fora isso, também tem a pressão da sociedade. E aí, olha, se cumpriu os 5 anos, mas tá pensando que é assim, ainda tem a OAB, olha lá, não é fácil não. Então, assim, a mente subconsciente vai recebendo essas sugestões negativas, e aí o cara já chega lá meio assim, né? Então, isso deveria deixar de existir, mas parte da sociedade não faz nem por maldade, né? É meio que um desafio, às vezes em tom de brincadeira, mas há uma pressão, sim, psicológica e muitas vezes dele próprio. Eu tenho que passar, o que vai ser, o que é que minha família vai dizer, o que é que meus amigos vão falar se eu não for aprovado. Então, a pressão talvez já começa dele mesmo. Então, de qualquer forma, a pressão, seja da família, da sociedade ou dele mesmo, normalmente uma dessas 3 pressões acaba acometendo a pessoa. Eu não sofri tanto isso porque eu sempre tive domínio próprio. Então, eu nunca tive muito preocupado com o que a sociedade vai pensar. Então, e isso é um ponto positivo. Talvez seja negativo para algumas outras situações, mas nesse aspecto eu considero positivo. Então, eu fiz a prova com aquela consciência, eu vou passar. Mas na remota hipótese de eu vir a perder, eu faço a segunda vez, faço a terceira, quarta, tantas vezes seja necessário. Mas para minha felicidade, eu consegui passar de primeira. Claro que teve várias situações ali a nível de preparação, né? Procurava dormir cedo, ter uma qualidade de sono, mudei toda a alimentação. Pega a dica aí, hein, gente? Isso. Mudei toda a alimentação, me preparando para aquela prova. Estudava de domingo a domingo. Então, assim, houveram mudanças na minha vida. Pouco pegava no celular, tive suporte de pessoas que estavam ali para me auxiliar, para estudar junto comigo. Não foi uma coisa assim à toa. Houve uma preparação, certo. E deve haver, né? Não é uma prova tão simples. Mas também esse bicho de 7 cabeças que pintam não chega a ser. Se fosse, não teríamos a quantidade de advogados que temos. É perfeitamente possível ter aprovação de primeira, sim. Perfeitamente possível. Requer foco, determinação, dizer eu quero, eu posso, eu consigo, ponto. Não tem essa questão. Na verdade, o difícil quem faz é você. Se você diz que é difícil, O Napoleão Hill, ele dizia, né? Se você diz que pode, você pode. Se você diz que não pode, você está coberto de razão. Você não pode, porque você já decretou a palavra. Então, eu quando fui fazer o exame da ordem, eu decretei para mim, eu determinei para mim, eu vou passar. Eu posso passar, eu tenho condições de ter aprovação, eu já estou aprovado. E as palavras têm poder. Tanto tem que tá aí o resultado. Né? Olha que legal, tá vendo? Então pega a visão, mesmo, hein? Quero te perguntar, o que você indicaria para a pessoa que tem essa autossabotagem? Eu sou uma pessoa que eu também tenho, inclusive você me indicou, né? Enfim, vários livros. E aí eu queria que você falasse para as pessoas em casa, o que você indicaria para essa pessoa melhorar nesse aspecto que deu certo com você? Sobre o poder da palavra, você indica a pessoa ler, escutar certo tipo de música, o que você indica assim para a pessoa que está em casa? Eu indico evitar ao máximo sugestões negativas. Exemplo,
Não tem condições de você ir bem espiritualmente assistindo o que nós temos aí nas grandes emissoras a oferecer. Os programas televisivos, principalmente os programas jornalísticos. Sensacionalistas. Totalmente. E, em tese, é como se o advogado tivesse mais obrigação para se atualizar. Só que eu não sou obrigado a estar assistindo a televisão para pegar um negocinho assim de bom e um montante de ruim. Para isso eu tenho lá o site do STJ, do STF e vários outros mecanismos para estar atualizado, ao invés de estar dando ibope a esses programas, né? Não faz sentido. Lembrando que nós não estamos generalizando, viu, gente? A gente está falando sobre programas jornalísticos sensacionalistas, isso, né? A gente sabe que existem outros de excelente qualidade, tanto televisivos quanto em outras mídias vinculadas, né? A gente sabe disso, pelo amor de Deus. Viu, gente? Calma. São coisas específicas, né? Porque informação a gente tem que ter, né? Sim. Então, muitos brasileiros têm televisão em casa. Exatamente. Mas nem todos esses que têm televisão têm acesso à internet, têm um computador, têm um celular ali com 4, 5G, né? Preferem a televisão. Então, a questão que a gente está falando aqui são os programas de TV aberta que tem essa gota de sensacionalismo. Que muitas vezes traz desinformação, né? Desinformação. Sim. Então é disso que a gente está falando, viu? Fica bem claro aqui que nós não estamos generalizando todo tipo de programa jornalístico, ok? Por favor. E olha, eu quero voltar na música. Pode falar. Agora, só finalizando a resposta referente à pergunta que você me fez. Tá. Eu indico para qualquer pessoa que se sente indefesa com relação às sugestões externas que vêm para nossa mente subconsciente, 2 livros. Concomitantemente ali, né? Lado a lado, se puder estar lendo a página de um, a outro de outro, enfim. O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. O outro, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. São 2 livros restauradores. E há quem diga que esses 2 livros são livros de cabeceira de cama de 100% dos milionários e bilionários que existem no planeta Terra. Gente, que maravilha. Gente, vocês estão anotando? Vocês estão com um caderninho aí, bloco de notas aberto? Para anotar o nome dos livros. Exatamente, porque essa dica aqui não é só para quem ele estava aqui respondendo a primeira pergunta, estudante de direito que fez a pergunta para ele, não, é para todo mundo, né? Esse livro não necessariamente é para a galera que está estudando direito, é para todo mundo, né? Explica aí um pouquinho o contexto desses livros que você está indicando. Esse livro, O Poder Subconsciente, ele fala muito como você proteger o seu subconsciente das informações negativas, né? Dessa questão que se você acredita, você chega lá. Se você não acredita, se você mesmo declara que não acredita, aquilo não vai ocorrer para você. É o efeito placebo, né? Quando o médico dá ali o placebo, que é feito de maisena, dizendo que ali sim está a cura, porque é um medicamento de última geração, o indivíduo toma e acaba ficando curado. E o médico que dá a sugestão ali, olha, isso aí não tem cura para você, isso é uma doença mortal, ele recebe essa sugestão negativa e acaba morrendo. Por que o placebo não tem nada? Só mediante a sugestão ele é curado. E por que a sugestão negativa, dizendo que ele vai morrer, que não tem cura, ele acaba morrendo e a doença, quando vai descobrir depois, até era curável. Isso é o poder da sugestão, da palavra negativa ou positiva. Então, eu sugiro muitíssimo esses 2 livros. Que maravilha. Vamos deixar aí, também na descrição aqui do vídeo. Com certeza. Para as pessoas que não conseguiram anotar, né? Não esquecerem. Então, sim. Inclusive, se você leu, por favor, comenta aqui pra gente saber qual foi a sua experiência, se mudou mesmo a sua mente. Conta um pouquinho, tá bom? Olha, eu queria voltar na música, te fazer mais uma pergunta sobre isso. A música em si, quando você vai para uma audiência, enfim, na tua vida também pessoal, ajuda muito você também? Tem músicas específicas que você escuta antes ou depois, enfim, que te ajuda? Sim, eu costumo ouvir os áudios na frequência 432. Só colocar lá no YouTube, né? Áudio frequência 432. Isso me faz um bem tremendo, porque é uma reflexão muito grande. Há estudos comprovando que a frequência 432 é uma frequência distinta da 440, que é a frequência que todas as bandas usam no Brasil e no mundo inteiro. Então eu costumo fazer esse tipo de meditação antes de uma audiência, antes de elaborar uma tese defensiva, até para que a inspiração possa vir com mais veemência depois de uma série de estudos. Então, cuidar da mente subconsciente é fundamental. Gente, com certeza. Que aula, hein? Que maravilha.